Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao canal Vida Tranquila. Como é que vocês estão? Tranquilos? Bom, pessoal, primeiramente quero pedir desculpa aí pelo atraso no vídeo. Eu com o objetivo de tentar postar pelo menos uma vez por semana, mas acabou não rolando essa semana. E então vai ficar pra essa semana mesmo. Talvez eu tente compensar com 2 vídeos, talvez não, né? Pra não perder a qualidade também dos vídeos, pra não fazer uma coisa nada apressada. Eu tô também elaborando alguns novos quadros aí pra postar nas outras redes nos finais de semana, né? Alguns cortes. Então tô um pouco ocupado, não só com elaboração de ideias, mais ideias pro canal, mas com a vida cotidiana também, né, pessoal? Trabalhar 9 horas por dia, ainda ter que se locomover pro São Paulo, ainda fazer isso daqui que eu tô fazendo é difícil, viu? Bom, chega de reclamação, chega de enrolação. Peço que vocês já deixem o dedo no like aí, comentem, compartilhem. Não se esqueçam, apoiem aí o canal. Tô precisando mesmo desse apoio de vocês. E é isso. Vamos lá. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar aqui, o que eu coloquei no título é como o capitalismo te faz construir um mundo que ao mesmo tempo que lhe é prometido, lhe é proibido, né? Na mesma medida. E como o sistema também te vende sonhos. Eu sei que parece um tema muito grande, mas tudo tem uma correlação, né? É justamente o sonho do capitalismo, né? O American Way of Life, o American Dream, é vendido justamente para aqueles que não dormem, né? E é justamente sobre isso que eu quero falar. No vídeo de hoje eu vou usar o livro, esse daqui é um livro referenciado bibliograficamente, tá? Não é mais um dos vídeos de reflexão. Eu sei que eu fiz muitos na sequência, mas demora um pouco mais para fazer os vídeos com referência bibliográfica, né? Então o vídeo de hoje é baseado totalmente, né? O vídeo de consumo foi baseado totalmente também no livro da professora Slade. Esse daqui, o vídeo é totalmente baseado nesse livro aqui. Capitalismo, não, é 24/7, Capitalismo Tardio. E os Fins do Sono, do Jonathan Crary. O nome dele é Crary. É C-R-A-R-Y, né? Crary, enfim. Da editora Ubu, né? Tem essa ediçãozinha aqui, Reflexões Críticas do Século XXI, né? Eu não sei como é que é o nome dessa coleção, mas é bem bonita. Eu gosto dessas capinhas aqui. Pra quem quiser, quem tem aquela curiosidade chata no metrô, tipo, o que essa pessoa tá lendo? Aqui, ó. Esse livro aqui você consegue ver 360 graus, né, que a pessoa tá lendo. Enfim. Eu vou explicar mais, fazer citações, explicar mais sobre o conteúdo do livro, mas antes eu quero dar um preâmbulo a respeito do tema. E eu já começo indagando se ainda é possível sonhar na realidade em que vivemos, né? Se ainda há espaço para sonhos, se com essa realidade pesada, complicada e tenebrosa que a gente vive, com uberização, pejotização, trabalho quase que análogo à escravidão, as pessoas trabalhando cada vez mais, conseguindo consumir cada vez menos, né? Já falei isso em outros vídeos, é cada vez mais difícil de sair da casa dos pais, de conseguir um imóvel, de conseguir consumir. E, enfim, ainda é possível sonhar num mundo como esse, né? No vídeo de consumo eu falo que às vezes não, né? Mas que a maioria das vezes consumir, né? Pelo menos é vendido assim, é possibilidade, é uma venda de possibilidades e com certeza é venda de sonhos, né? E se a gente não consegue consumir, a gente não consegue sonhar. Então é possível sonhar nos dias de hoje? Eu acho que eu não tenho muito uma resposta para isso. Eu acredito que é possível sonhar, mas existe um caminho, uma parábola crítica que a gente tem que construir antes de chegar nesse momento de fato do sonho e do sono. Você resolveu apitar bem agora, desculpa aí, pessoal. É atualização. Enfim, se a gente consegue... E a questão não é se a gente realmente consegue sonhar apenas, mas se a gente consegue dormir, né? Sim, esse livro aqui, eu já adianto que ele vai falar, né? Os fins do sono, um capitalismo 24/7. É justamente isso, um mundo ativo 24/7, né, 100% do tempo, e como essas agitações, principalmente nos centros urbanos, essa euforia metropolitana, essa dependência das telas, das redes, tudo faz a gente ficar interligado, meio que não propositalmente, né, contra a nossa vontade, é um sistema que não para nunca, e o sono, né, como o autor aqui tenta especificar, no livro, o sono ele é o último ponto de resistência contra o capitalismo. Eu sei que pode parecer exagerado e etc, mas é justamente isso. É talvez o único ponto da nossa vida que o capitalismo não conseguiu ainda colocar suas garras. Obviamente que ele consegue no sentido em que a gente dorme cada vez menos, trabalha cada vez mais, né? Eu já falei aqui algumas vezes, acordo 5 da manhã pra poder ler, e aí você vai falar, mas o capitalismo não te obrigou a fazer isso, mas tipo, eu não tenho tempo pra ler, entendeu? Assim... Eu pego 1h40 de transporte, tento ler no transporte, mas às vezes é impossível. Tem pessoas falando do seu lado, gente gritando, é aquele calor, é dor na lombar, é um monte de coisa de passar tempo em pé. Então assim, você é compelido a fazer essas coisas, entendeu? A tá nesse sistema, a tá nesse carrossel amalucado que é o sistema capitalista em que a gente vive. E
E o sono, ele se torna uma resistência, pelo menos um ponto onde não há essa invasão, essa mercantilização, essa financiarização, sabe? Eu sei que um dia vai rolar, provavelmente, de, sei lá, nosso sonho ter alguma função, a gente trabalhar dormindo, ou coisas do tipo, sabe? Eu não acho que seja improvável esse tipo de coisa acontecer. Até porque ele começa o livro citando experimentos que os Estados Unidos faziam com sono e coisas do tipo, né? Meio que tentar fazer soldados que não dormiam, né? Estados Unidos, coisa de filme, assim, né? Aquelas coisas que a gente vê em filme que a gente não acredita, mas que os Estados Unidos estão sempre fazendo ficções se tornarem não ficção, né? Então deixa a indagação aí pra vocês. Deixo não, né? Na verdade, Então, eu acredito que exista sim a possibilidade de sonhar hoje em dia. E em um outro vídeo eu vou falar a respeito de perspectivas de futuro, né? Mas aqui eu falo de sonhar mesmo, de ter o descanso e sonhar com uma vida melhor, uma vida mais tranquila. Então eu acho que existe sim a possibilidade de sonhar, mas existe um caminho crítico a ser percorrido e que eu espero que a gente consiga percorrer nesse vídeo aqui. Vamos lá. Então aqui eu coloco alguns limites, né, com base no capitalismo brasileiro, que impedem a realização de uma vida digna, né, e é isso que eu falo de sonhar, é sonhar com uma vida digna, uma vida mais tranquila, né, o canal Vida Intranquila tá buscando, né, trazer tranquilidade para a vida de vocês, e com o sistema que a gente vive, com a situação que a gente vive, fica cada vez mais impossível sonhar com uma vida melhor, com uma vida mais digna. Então a gente tem empregos precários, né, tá sendo discutida a pauta do trabalho 6x1, e tem muita gente defendendo com argumentos esdrúxulos, assim, né. O que pra mim isso é absurdo, né? Assim, a produtividade do brasileiro é comparável com qualquer outra do mundo, assim, né? Fica abaixo do que de países que têm trabalho análogo à escravidão. Eu falei isso em um outro vídeo também. Então, tem falta de acesso à saúde, educação, como eu coloquei aqui, endividamento familiar, que foi o que eu falei no meu primeiro vídeo. Aumento da insegurança alimentar e da miséria, né? Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Se ainda é possível, né? Eu coloquei aqui, ainda é possível sonhar nos dias de hoje. E eu vou me questionar se ainda é possível se alimentar nos dias de hoje, né? Se alimentar decentemente, né? Eu vou falar a respeito de desertos alimentares e coisas do tipo, já dando spoiler aí pra vocês. Por isso acompanhe o canal Vida Intranquila, tá bom, pessoal? Por favor, vejam os vídeos até o final também. Eu tô reclamando porque meu engajamento tá um lixo, cara. Mas também eu tô com um mês de canal, né? O que eu posso esperar? Mas a impossibilidade de possuir uma moradia própria, principalmente falta de e aí eu citei depois falta de segurança, cara. É uma pauta assim que pra mim vem pegando muito. Eu vi uma notícia esses dias de uma molecada postando, fazendo assaltos e roubos, assim, sabe? É revoltante. É estarrecedor, né? Porque você vê aquilo e você fala, pô, sabe? Que nível que a gente tá, em que nível de capitalismo tardio que a gente tá, que as pessoas estão, tipo, sabe, documentando, né? Entre aspas, assim, assaltos, né? Furtos, roubos, e, assim, é bizonho, é bizonho. E isso tudo numa grande fintech, né? Fintech não, uma big tech, que é a Meta, né? Então, tipo assim, a Meta não faz nada e não existe nenhuma coisa, nenhum papel das autoridades pra, sabe? Eu fico, poxa, é triste. Às vezes ser brasileiro é triste. Tá triste ser brasileiro, viu? E falando em segurança, tem a falta de acesso à cidade e ao lazer, né? Assim, conforme aumenta os níveis de insegurança, diminui-se, né, proporcionalmente os níveis de acesso à cidade, ao lazer e à cultura, porque quem vai querer ir num cinema, vai querer ir num teatro, quando você tem a possibilidade de ser assaltado, sabe? Eu sei que não é uma relação tão lógica assim, obviamente tem locomoção por veículos, etc, nem todo mundo vai ser assaltado, mas entende, assim, sabe? Tipo, gera uma insegurança, né, do acesso à cidade, sabe? Poucas não, mas assim, nem todo mundo tem coragem de andar por todos os lugares do centro. O centro tem muita coisa legal de fazer, né? Centro de São Paulo, eu falo. E existe ali uma impossibilidade por conta da criminalidade, dos altos índices de criminalidade, né? O acesso a São Paulo virou um bagulho assim absurdo, praticamente. É difícil você conseguir frequentar bares, teatros e restaurantes sem ter essa insegurança, sabe? Isso eu tô falando de São Paulo ainda, né? Tem estados que eu julgo que estão piores, né? Tipo Rio de Janeiro, que tipo, se você virar uma rua errada, você pode trombar com uma facção que por algum motivo vai te, né, fazer qualquer tipo de maldade que você sabe, como já aconteceu, pelo menos aí tem noticiado aquela moça do Uber, teve um outro casal que foi baleado também, enfim, não lembro direito, mas eu sei que tem umas paradas bem sinistras assim. Eu tô rindo, mas é de nervoso, tá, pessoal? Não é nem um pouco legal essa situação. E, sobretudo, né, eu acho que no fim o que resta é a destruição da estrutura familiar. É isso que às vezes eu me pego assim, perguntando, e assim, de novo, falar, tá alfinetando a direita, mas assim, pessoal, é difícil você olhar para um Nicolas Ferreira, que
tá lá, família, 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 e ele tá defendendo escala 6x1, entendeu? Um Romeu Zema que tá falando de família, mas tá defendendo trabalho infantil, né? Sabe? Essa galera que se utiliza de pauta moralista, né? Um Pavanato, essa lixarada aí, né? Que defendem pautas morais, como a família, né? Tudo em abstrato, porque, assim, materialmente, uma escala 6x1 destrói uma família. Não tem família, né? Se pro primo rico não existe pobreza que dura 14 horas de trabalho, não tem família que resista a uma escala 6x1, entendeu? Vamos e convenhamos, assim, né? É difícil sonhar se você não dorme. E como é que se dorme numa escala 6x1? Você não consegue sonhar com uma vida melhor, você não consegue sonhar com uma casa limpa, cara. Assim, é impossível, sabe? O bizonho, sabe? O abismal da escala 6x1, pra além de uma escala de trabalho excruciante, é a falta de perspectiva que ela dá na vida da pessoa, assim, sabe? Tipo, minha irmã já trabalhou no mercado, escala 6x1, e eu vi ali, eu era um lixo de rotina, sabe? Nunca tava em casa, saía poucas vezes, assim, na semana, e era um bagulho que eu ficava, tipo, sabe? Que vida é essa, sabe? Você trabalha 6 dias e tem um único dia pra poder descansar, fazer as coisas em casa. Se você tem filhos, cuidar dos seus filhos, levar no hospital, coisa do tipo. E no outro dia tem que voltar a trabalhar, sabe? Assim, parece que toda folga é um domingo, é um grande domingo depressivo, sabe? Imaginem a depressão que vocês sentem no domingo à noite. Eu acredito que pra quem trabalha numa escala 6x1, o único dia de folga é um eterno domingo. É tipo assim, é um grande domingo, sabe? Enfim, passando. E aqui a provocação que eu faço no começo é como o capitalismo nos faz construir um mundo que nos é prometido e proibido ao mesmo tempo, né? Talvez você esteja se perguntando como que eu cheguei a isso, mas assim, eu não cheguei a nada, né? É o que é, né? É só você perguntar para um Uber, né? Assim, para todos os trabalhadores, esse país, esse mundo é erigido pelos trabalhadores, pelas pessoas que trabalham, pelas pessoas que dão o seu sangue, seu suor, suas lágrimas, em horas e horas e horas de trabalho. Os prédios que vocês estão morando que foram erigidos por trabalhadores, as casas que vocês estão morando foram erigidas por trabalhadores, né? Os metrôs que a gente anda, os carros que a gente anda, tudo foi feito por trabalhadores, entendeu? Então, é você perguntar para um pedreiro, por exemplo. Não tô conseguindo falar. Por exemplo, eu dei o exemplo dos apartamentos. É só você perguntar se um pedreiro tem acesso ao apartamento que ele constrói no Higienópolis, né? Sim, claro que não. A resposta é não. Ele não vai ter acesso à cobertura de 300 metros quadrados que ele constrói no Morumbi, sabe? E eu acho que é isso. A gente erige um mundo que logo em seguida a ascensão desse mundo, a gente é expulso dele, né? Como se a gente fosse o próprio criador que, ao terminar de fazer o paraíso, ele deixa de existir, assim, né? Ele é descreditado, toda a sua construção daquele monumento, né? Então, e ao mesmo tempo que essas coisas não são proibidas, né? Não são proibidas, não são prometidas, né? É só você perguntar para um Uber o que foi prometido para ele estar ali, entendeu? Você vai ser seu próprio patrão, você vai fazer suas próprias horas, você vai poder trabalhar o quanto você quiser para ganhar o quanto você quiser. E não é bem assim, saiu uma regra agora há pouco que se o Uber ficar cancelando as viagens naquele modo destino, que é quando ele quer ir pra casa e ele vai fazendo as viagens que vão levando ele pra perto de casa. Se ele for cancelando as viagens, se eu não me engano são 6 viagens que ele cancelar, aqui, alerta de possível fake news, mas se ele cancelar 6 viagens ali, ele perde o modo destino, tipo, eu não sei se é pelo dia ou pra sempre, ou aquela conta perde o modo destino, que é absolutamente uma palhaçada, assim, sabe? É justamente você obrigar o cara a trabalhar até o último segundo. Tipo assim, mano, você tá na porta de casa, você vai estar trabalhando, entendeu? Quando você não enfiar o carro na garagem, você não desligar o carro e desligar o aplicativo, meu amigo, você vai estar trabalhando. Então, assim, pergunta se o que foi prometido para um Uber é o que tá acontecendo, né? Pergunta se o que foi prometido para os jovens agora que terminaram a faculdade, se aquilo que foi prometido para eles está se cumprindo, né? Empregos melhores, mais qualificados, mais especializados. Nada vem se cumprindo, mas tudo a gente erige um mundo que nos é prometido e proibido ao mesmo tempo, entendeu? É nesse sentido que eu falo. Eu acho que todo mundo sabe um pouco o que eu tô querendo dizer. E sobretudo as gerações mais novas, né? Eu acho que toda geração nova vem cheia de promessas de mundo, né? Então, pode perguntar pros seus pais, quando eles eram mais jovens, assim, eles tinham perspectivas, promessas a cumprir, sabe? Sonhos a realizar e, assim, a vida é cruel, sabe? Provavelmente não conseguiram realizar metade dos sonhos que tinham.
entendeu? Formaram família muito cedo, ou tiveram que trabalhar desde muito cedo, e por aí vai, né? Diversos tipos de vidas, e as coisas se repetem cada vez mais. Então, o jovem entra na faculdade achando que vai, né? Pô, vou conseguir ganhar mais, etc. Pode ser, até ser que consiga, né? Estatísticas consideram que pessoas com formação de nível superior têm, se não me engano, 40% mais de chance de ganhar mais do que quem não tem formação. Não, tô falando dado errado. Tá dado de cabeça é difícil. Mas eu lembro que era coisa de tipo 40% dos trabalhos que tinham. São 40% dos trabalhos que são até 40 horas semanais, com maior faixa de renda, eram compostos por pessoas que têm um ensino superior completo, né? Então, assim, ter um ensino superior tá se tornando ter um ensino médio completo, mas ainda assim é um diferencial, e eu acho que, né, eu não tô querendo desincentivar, mas é óbvio que todos os jovens que estão vindo da faculdade chegam cheios de promessas de mundo e etc, e veem que não se concretiza, né? Sabe, a piada do engenheiro que tá trabalhando de Uber não é tão piada, é bem triste, na verdade, né, essa realidade. Então isso gera um sentimento geral de desesperança, de desamparo, de incapacidade de sonhar com algo melhor, com um mundo melhor, com uma perspectiva de vida melhor. E, bom, eu peço para que você fique até o final desse vídeo, né, porque, como eu falei, a falta de perspectiva e etc. E eu vou tentar, no final desse vídeo, dar algumas dicas de como, talvez, voltar a sonhar, vamos dizer assim, né. O primeiro passo é durma, né. Tenha boas horas de sono que você pode voltar a sonhar. Eu falo sonhar mesmo com uma vida, com um mar de possibilidades, uma vida possível, né? Mas antes disso, eu vou elucidar a respeito do livro que eu trouxe, né? Porque eu acho que ele traz bastante discussões legais e etc. Pra falar a respeito do sistema, essa coisa que não para, essa engrenagem, a gente metida no meio disso tudo, a moto tá passando, passa, pronto. E a gente metido... tá. Entendi. Vai, vamos lá. E a gente metido no meio disso tudo, nessa profusão de sabe, consumo de telas. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente produz o nosso trabalho, a gente produz fora dele, né? Mas a gente produz para um outro tipo de capitalista, né? Esse daí é mais invisível, mais pulverizado, mas a gente, assim, ainda tá produzindo, né? Nós, né, somos produtores de todo o conteúdo das redes sociais, né? Querendo ou não, nós somos ali os trabalhadores daquelas redes, né? E o que eu tô fazendo aqui talvez seja um trabalho, né? Tô empregando meu tempo, etc. Espero ganhar dinheiro com isso um dia. Mas, enfim, vamos partir aí pra análise do livro, pras reflexões, e é isso.